Feliz Páscoa a todos mais uma vez. Para nós cristãos, eu acho que é um dos dias mais importantes do ano. É o dia que nós lembramos que Deus ressurgiu dos mortos. Eu quero falar um pouquinho sobre o domingo de ressurreição. Bem-vindos a vocês todos que estão aqui pela primeira vez. Quero convidar vocês para estarem aqui conosco todos os domingos, às 10 horas da manhã. Nós somos uma grande família que nos reunimos para nos adorar a Deus e estudar a Bíblia. A gente já considera você que veio pela primeira vez parte da nossa família. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o domingo de ressurreição. Jesus morreu na cruz numa quinta-feira. E então, no terceiro dia, que era domingo, ele ressurgiu dos mortos. Quando a Bíblia fala de morte, geralmente ele fala sobre dois tipos de morte. Um tipo de morte é a nossa morte física, no nosso corpo. A segunda morte que ele fala é que é a pior morte. E é a morte que nos separa espiritualmente de Deus. A Bíblia fala que no começo, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele colocou num jardim maravilhoso. E Ele falou para não comer de uma certa árvore. E se eles comessem dessa árvore, eles iriam morrer. Infelizmente, o homem quis seguir o seu próprio caminho e comeu da fruta. Então, imediatamente, ele caiu morto fisicamente. Mas naquele momento, junto com a sua morte física, ele também foi separado de Deus no espírito dele. A Bíblia fala que quando eles comeram da árvore, eles pecaram. E o que é pecado? Pecado é toda vez que a gente resolve seguir o nosso próprio caminho, nosso próprio coração, em vez de seguir a Deus. Na Bíblia fala, a palavra pecado significa errar o alvo. Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Como todos nós somos diferentes, Ele tem um plano especial, específico para cada um de nós. E quando a gente não segue esse plano, quando a gente resolve seguir o nosso propósito, o nosso próprio caminho, isso é errar o alvo. Por exemplo, o desejo de Deus para todos nós é que, para as crianças, é que elas obedeçam os seus pais. Então, mas quando a criança resolve desobedecer e seguir o seu próprio coração, o seu próprio caminho, isso é pecado. A Bíblia fala que nós, maridos, temos que amar as nossas esposas, assim como Deus ama a sua igreja. Mas quando a gente fica
com raiva da nossa esposa e a gente trata elas mal, estamos saindo fora da vontade de Deus para as nossas vidas. A Bíblia fala para considerar os outros acima de nós mesmos, não julgar os outros. They didn't talk to me at church, and I think they have something against me. And I have something judge them against how I feel. I'm deciding to follow my way. Um julgamento, por exemplo, quando você encontra uma pessoa na igreja, pensa assim, aquela pessoa me cumprimentou hoje, e começa a ter esse tipo de sentimento, a gente está errando o caminho. A Bíblia fala para nós perdoarmos uns aos outros. Quando alguém da nossa família realmente nos machuca profundamente, e você decide no seu coração, nunca mais vou perdoar essa pessoa, nunca mais vou falar com essa pessoa, nunca mais vou fazer nada legal para essa pessoa, muito pelo contrário, eu vou machucar essa pessoa. Então, a gente está escolhendo a errar o alvo. Então, e, assim, sinceramente, você olhando para você, quantas vezes por semana você erra o alvo? Quantas vezes no dia eu resolvo seguir o meu caminho em vez da vontade de Deus? E por isso que a Bíblia fala que todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Não tem ninguém que é perfeito. E a Bíblia também fala que o salário do pecado é a morte. E por isso que Deus teve que mandar o seu Filho para viver a vida perfeita que Deus tinha planejado. E porque ele foi capaz de viver uma vida perfeita, ele foi o único que poderia pagar pelos nossos pecados. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que lê e crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus está falando, não está falando sobre morte, mas está falando sobre a vida eterna que nós vamos ter. Uma vez, uma pessoa contou uma história, não sei se não é uma história verdadeira, mas é uma história que nos ajuda a entender um pouquinho o amor de Deus. Então, tinha uma mulher que estava dirigindo muito rápido, acima do limite, e o policial parou ela e tomou uma multa. E ela foi na corte e o juiz era o pai dela. E o juiz podia muito bem ter falado, você é minha filha, tipo, deixa para lá, não vou te dar multa. Mas esse juiz era um justo juiz. E ele perguntou para sua filha, você passou do limite de velocidade? Ela falou sim, eu estava acima do limite. E ele falou, então você é culpada. Então, a multa é $200. E aí ele saiu, então, do seu assento de juiz. Ele tirou a sua capa de juiz e desceu lá para baixo e pagou os $200 da multa. Nosso Deus é um Deus perfeito. E nós pecamos. A Bíblia fala, nós somos pecadores, somos culpados.
mas Ele também pagou o preço pela gente. O primeiro ponto que eu quero que vocês entendam é que Jesus já pagou o preço por você. Isso é maravilhoso, porque muitas vezes a gente não se acha digno desse sacrifício de Jesus. E a gente se sente assim, não, eu preciso ainda trabalhar, eu preciso ser uma boa pessoa, eu preciso fazer. Mas a verdade é que a gente nunca vai ser bom o suficiente para poder pagar pelos nossos pecados. E por isso que Jesus teve que vir e pagar o preço por nós. Somente uma pessoa perfeita podia ter pago o preço pelos nossos pecados. Atos fala, ninguém mais poderia pagar o preço. A salvação não se encontra em nenhum outro, pois não há nenhum outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Isso está falando sobre o nome de Jesus. E esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. 1 João 5, de 11 a 13. Então, como nós podemos ser salvos? Jesus já pagou o preço por nós, então como nós podemos ser salvos? A Bíblia fala, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus os ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, 9 e 10. Nós não somos salvos por fazer boas obras. Nós não somos salvos por nenhuma outra coisa a não ser por receber a graça de Jesus. E eu quero encorajar a vocês que todos nós possamos agora declarar com a nossa boca, confessar isso. Vocês podem ficar de pé, por favor? Vamos declarar essa oração, primeiro em inglês e depois em japonês. E se você quiser, se você falar isso do seu coração, eu creio que você vai receber a salvação hoje. Vamos falar em inglês primeiro. Querido Pai, eu confesso Jesus como Senhor. Eu creio que Jesus ressurgiu dos mortos. Obrigada por perdoar os meus pecados. Obrigada por sua graça e eu vou te seguir. Pode sentar. Isso é uma mensagem, uma notícia maravilhosa. É maravilhoso não só porque Jesus morreu, mas também porque Ele ressuscitou. E por quê? Porque Ele nunca pecou, Ele não merecia a morte. E a Bíblia fala que hoje Ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós.
Who then is the one who condemns? No one. Jesus Quem os Christ, who died. condenará? More than Foi that, Cristo he Jesus raised que up morreu, life. e He's at the right hand mais, of God. que He ressuscitou also e está à intercedes for direita us. de Deus e também intercede por ローマnós. 書に書いてあるんですけども、 Romanos 8, 誰が私たち 34. の罪を、私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるイエス・キリストが神の右の座につき、しかも私たちのために取り出しの祈りをしてくださっています。Let's pretend this is my wallet. Let's pretend that there's a lot Vamos, of money. This is like essa aqui é a minha carteira. Vamos dizer que tem 2 milhões de dólares aqui dentro da minha carteira. 2億円仮定しましょう。a lot of money, right? たくさんありますよね。 Então, tem 2 milhões de dólares aqui. I'm going to say, I'm going to give this to, Cloud right here. Então, vamos dizer que eu vou dar essa minha carteira para o Cláudio aqui. 渡すとします。 And then I'm saying, Claudio, this is yours, but after the service you come and get it, okay? I'm going to leave right here. Então, Cláudio, essa carteira aqui é para você. Então, depois do culto, você vem aqui e pega a carteira, tá? 感じでちょっと伝え方をします。 So I've given it to him. Eu já dei essa carteira, mas eu já dei a carteira para ele, mas ele ainda não recebeu, não veio pegar. Now, let's say Claudio, at the end of the service, Vamos dizer que o Cláudio, depois do culto, ele vai embora para casa, não vem aqui pegar a carteira. 帰って戻してもらう。 is it his? Have I given it to him? でこれは Já é dele, eu já dei para ele, Yes, right? I've given it to him, but he never. mas got ele it. He nunca never veio pegar. received it. Ele nunca veio receber a ご carteira. めんすいませんクラウドさんに渡したんですけど、渡したからクラウドさんのものなんですけども、クラウドさんのものではない。 I gave it to him, yeah, but it's still here. すみません。クラウドさんに渡したんだけど、ここにあるんですね。まだ持って帰ってないから、はい。そういう状況 After です。 2 weeks, he comes Depois to de church, 2 he never gets semanas, it. Is it his? Depois de 2 semanas, ele vem na igreja de novo, mas ele nunca pegou essa carteira. Você acha que esse dinheiro dele Never received it. ainda é dele, mas ele nunca recebeu. 実際受け取ってない。 So we've already received. A gente, nós já recebemos esse presente de Deus, mas nós não recebemos ainda, nós não pegamos. E a gente já recebeu e a gente já pegou. Mas e as pessoas que trabalham com a gente? E os nossos familiares? E as pessoas no Combine que você vê toda semana? Inside of here wasn't money, but it was the cure to cancer. E se aqui dentro dessa carteira não fosse dinheiro, fosse, por exemplo, a cura para um câncer? If we know someone who has cancer, we would want them to get this. Se a gente conhece alguma pessoa que tem câncer, a gente ia querer dar essa carteira para essa pessoa. Was the secret to healing of relationships. E se dentro dessa carteira tivesse o segredo de curar relacionamentos? E se aqui dentro tivesse a resposta para aquilo que cada pessoa está procurando para encher o vazio do seu coração? A gente tem isso, mas a gente não está querendo dar isso para todas as pessoas que estão ao nosso redor? In 2 Corinthians says, so from now on, we regard no one from a worldly point of view. そしてここに書いてあるんですけども、私たちは今後肉に従って人を知ろうとしません。I'm going to jump over here. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The new creation has come, the old has gone, the new As coisas novas, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. It says, all this is from God who reconciled us to Tudo isso himself provém de through Deus, Christ, que nos and gave us reconciliou the consigo ministry mesmo of por meio de reconciliation. Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. And it continues that God was reconciling Que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem de reconciliação. 2 Coríntios 5, 16 e 19. This is my second point. Jesus already paid the price E o for segundo your ponto family, for your coworkers, é: for the people around you. Jesus já pagou o preço por eles também. Oh, but Paul, I can't talk to my coworker Mas, because Paulinho, eu não posso falar com o cara lá do meu trabalho, porque ele é meu veterano e fica chato ficar falando sobre Jesus no trabalho. I don't want to talk to that one guy because he's
he's always been bullying me. Eu não quero apresentar Jesus para ele, porque ele sempre もう本当にもう嫌なこと fica もう話したことないですよ。 That person's super wealthy. fazendo bullying comigo. For me, I'm not going to tell him about で Jesus. 実はこの E eu 人 não は quero 私 falar よ de り Jesus めちゃ para くちゃ ele. 金持ってて、もう金持ちの人なんで、もう話すこともちょっと躊躇してし E まう。 aquele outro cara, ele é muito rico, não dá para chegar nele e falar sobre Jesus. Então, talvez a gente tenha muitos desses sentidos. でこの聖書の箇所を見 Mas た時にですね、徐々に quando eu 私もその ouvi esse 考え方が versículo, eu comecei a mudar o meu pensamento. E eu não comecei a ver eles como assim, como um bully, como um veterano, como uma pessoa que eu não posso chegar, ter acesso à pessoa. Eu comecei a olhar para as pessoas com olhos de Jesus, pensando que todos os pecados já foram pagados. E só dá a oportunidade para eles também de receber a Jesus. 払われた人で、そして何が必要かというと、その救いが唯一必要だというふうに、そういうふうに人を見るようになりまし The た。 one thing that is missing in the heart of every single person is that relationship, that connection Uma with God. coisa que está faltando no coração de todas as pessoas é o relacionamento com Deus. 足りないものがあるんですけど、それは神様との関係の修復ですね。 We don't have to become good people A to gente become não tem connected with que God. We have to first get connected with God. We're going to become A gente não what tem God que ser wants boas us to be. pessoas para se conectar com Deus. A gente primeiro precisa se conectar com Deus para poder ser boas pessoas. Jesus already paid the cross for all the horrible things that I've done and all the horrible things that everyone Jesus else já has done. pagou na cruz todas as coisas horrorosas que eu fiz e as outras coisas horrorosas que outras pessoas fizeram. 皆さんの本当に悪いこと、嫌なことをしたと思います。それをきれいにしてくださったんです。 And everyone is searching. We want to live forever in our physical bodies, right? No one wants to Todos die. todos nós queremos viver bastante, viver. Ninguém quer morrer hoje. Understand that they're spiritually, they're already dead and separated from God. Mas o que eles não entendem é que sem Jesus a gente já está espiritualmente morto, já está separado de Deus, a não ser que nós temos esse relacionamento com Deus, que nós reconectamos com Deus. Unless our family member has that connection with God, they're A não going to be ser totally separated from God. que os nossos familiares têm essa conexão com Deus, eles vão ser para sempre estar desconectados de Deus. 戻ること、その方法はそれしかないんですね。 They might not even realize it, but if Talvez I eles tell nem them, God's gonna come through nem you, percebam. to help them understand this and be able to receive Mas that com salvation. Jesus é possível que eles percebam isso um dia. この関係を修復する唯一の方法になります。 I'm finishing up now. You guys can go ahead and stand. We're going to be Vamos finishing here. levantar, ちょっとこれでメッセージはここで終わるんですけど、 ficar de 皆さ pé. んぜひご起立ください。I want us to be continuous thinking about how Quero am I que seeing você the people around me. Pense como eu tenho visto as pessoas ao meu redor. どのような目で見ているかというのをですね、ちょっと考えていきたい Do と I 思い see ます that。person as Será que eu olho para as pessoas ao too meu hard redor? to talk to, too hard to É muito connect to? difícil de falar, são pessoas difíceis de se conectar. 難しいな、コネクトするのが難しいなって感じてるかもしれない。 Can I change my mind so I can see Será que them eu as just posso someone who has not yet mudar found a minha the one mente thing that they're looking for, which is Jesus Christ? そしてその見方を変えて、 de como eu olho as pessoas, 何を必要としているのか、それは本当に唯一の神様イエス・キリストです。 The para que reason eles why venham someone is conhecer a probably pessoa. bullied, the reason why someone probably hurt you, A said razão something offensive or did pela something qual horrible to you, uma is just pessoa tem because sido they horrorosa, might get a that razão they don't connect with Jesus. pela qual a pessoa tem sido bullied com você é porque eles realmente não conhecem a Jesus. まだ知らないからなんですね。 And maybe it's even someone who is even in the church that has E às vezes tem até hurt gente you na or igreja has said something or que has falou alguma coisa que te machucou, unfollowed you on Instagram or whatever it is. No matter what it is. Maybe parou de all they seguir no need, Instagram. that person is just a closer connection with God. で、ひょっとしたら教会の中にもそういう人 Então talvez essa pessoa precise de um relacionamento mais chegado com Deus. その人たちは神様との関係をもっと深める必要があるかもしれない。 Only when God touches someone's life. Só quando Jesus toca as pessoas e transforma de dentro para fora é que a gente vai conseguir viver o propósito de Deus para as nossas vidas. 変えられてですね、インサイドアウト、内から外に変えられていく、そういうふうなことが必要になってきます。 God has an amazing plan for each Deus one of us. tem um propósito maravilhoso para cada um de nós. And God wants to be connected
E Deus quer se conectar com cada um de nós, com cada um de nossos familiares. 一人一人、そして家族の皆さんと個人的な関係を持 God ちたいと wants 思い to ます have a relationship with every single person in your workplace. Deus quer também ter um relacionamento com cada pessoa que trabalha no seu trabalho. At that grocery store. E todas aquelas pessoas que você vê toda semana no supermercado. 一人の人ともですね、神様の関係を持ちたい They と思い might ます not know it yet. Eles não sabem ainda, mas o que eles estão procurando 人は知らないかもしれませんけども、そうです。皆さんが探しているのは、本当に皆さんがですね、é aquela coisa que você pode entregar para eles. Satisfy that he gives true A única coisa que pode satisfazer, que pode trazer paz é Jesus. 本当にイエス様との関係になります。 Letting Jesus lead our lives, be on the throne of our lives. And us Então, que nós possamos deixar Jesus guiar as nossas vidas. Vamos nos submeter a Jesus. 上げていきたいと思います。 So as we worship the Então, enquanto a gente last two songs, I just want to encourage us just to be canta esses dois hinos, pede a Deus para que o Espírito Santo que transforme as nossas vidas, os nossos pensamentos, 心を変えていっていただくように一緒に祈り so たい that と we 思います can really understand the power of the resurrection. para que a gente possa realmente viver o poder da ressurreição, Understand que a what it gente means that possa, he already paid the price for all of us. que você possa entender o que realmente significa o que Ele fez na cruz, que Ele pagou o preço por nossos pecados.